Vamos ver como é que está a repercussão em relação a esse assunto lá em Brasília, porque no Congresso a bancada evangélica ainda discute que postura vai adotar em relação ao ministro Milton Ribeiro. Hoje cedo teve reunião, havia expectativa de uma coletiva, mas ela acabou sendo adiada, ficando para mais tarde. Quem está acompanhando é a Larissa Rodrigues, em Brasília, que vai trazer as informações ao vivo para a gente. Larissa, boa tarde para você, bem-vinda. Conta então como é que estão as repercussões por aí em relação a esses áudios divulgados do ministro. Chama atenção também a pressão que o ministro está sofrendo também da ala evangélica, né, Larissa? Oi, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos acompanha. Exatamente. Hoje de manhã, inclusive, como você disse, havia a expectativa de que o presidente da bancada evangélica, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, falasse com a gente da imprensa, já dando um posicionamento de toda a bancada. A bancada evangélica aqui no Congresso Nacional tem cerca de 130 parlamentares, então é bem representativa. Mas essa coletiva de imprensa foi adiada, por enquanto está para 5 da tarde, mas se vai acontecer, aí a gente vai ter que acompanhar. De forma oficial, disseram que adiaram essa entrevista porque eles estão tentando reunir toda a bancada, já que a bancada, como eu disse, ela é bem grande. Mas nos bastidores, o que me disseram, está tendo muita discórdia sobre qual será o tom da bancada em relação a essas denúncias contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Isso porque ontem o presidente Sóstenes já meio que cobrou algumas explicações, falou que o ministro precisava se posicionar, explicar de fato o que aconteceu, mas outra ala da bancada evangélica achou que esse tom foi um pouquinho acima, que não era preciso, que não está na hora dos parlamentares se envolverem em nenhum assunto como esse em ano eleitoral, já que a bancada evangélica não tinha bancado a nomeação de Milton Ribeiro para ministro da Educação. O que a gente sente? De ontem para hoje deu uma diminuída sim nesse tom. A expectativa é que a bancada não se posicione de nenhuma maneira muito incisiva. No máximo, peça para que o ministro se pronuncie. Inclusive, falando em se pronunciar, a última informação que a gente tem: amanhã, Comissão da Educação no Senado está pautado a votação de um requerimento de convocação do ministro. A gente lembra que para convocar o ministro, se isso acontecer, se esse requerimento for aprovado, o ministro vai ser obrigado a comparecer. A Constituição prevê essa obrigatoriedade em caso de convocação. Confirmei também com o presidente dessa Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro. O ministro ligou hoje para o senador, pediu então para que não seja convocado, já que seria obrigado, pediu um tempo, disse que vai vir sim aqui no Congresso Nacional prestar informações, mas queria vir uma outra data, segundo interlocutores, para dar uma esperada para o assunto esfriar. Tanto que a expectativa é que essa convocação seja sim aprovada, mas apenas para que o ministro seja ouvido na próxima terça-feira. O ministro continua ligando para parlamentares, vai se encontrar ou falar por telefone, essa informação que a gente tem com o presidente da bancada evangélica. Ele teria também ligado para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, pedindo para que eles se acalmem, que ele vai sim se posicionar, mas não quer ser convocado ou que seja judicializada toda essa investigação. Eu, claro, vou continuar acompanhando e volto mais tarde aqui na nossa programação com as novidades desse que é o assunto do dia. Eu volto com vocês. Combinadíssimo, Larissa. Bom trabalho para você aí em Brasília. Você segue acompanhando. Obrigada pelas suas informações. Bom, a PGR vai pedir ao STF, informação que chega agora, hein? PGR vai pedir ao STF abertura de um inquérito, portanto, contra o ministro. A informação do nosso Caio Junqueira, que acaba de chegar aqui. O Procurador-Geral da República, portanto, Augusto Aras, deverá pedir ainda nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo fontes da PGR, a decisão já foi tomada, o pedido está sendo redigido. E o motivo, como a gente acabou de falar, é esse áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o ministro afirma ali privilegiar 2 pastores evangélicos específicos na distribuição de verbas do Ministério da Educação. Gustavo Uribe, vem para cá que você tem apuração também, vem contar pra gente em relação ao ministro. Como é que Milton Ribeiro estaria sendo orientado a se comportar diante dessa baita pressão que está vindo de vários lados?
E bota pressão nisso, viu, Roberta? Milton Ribeiro conversou com o presidente Jair Bolsonaro pelo telefone e na conversa, segundo me informaram, ele foi orientado a submergir, a tentar esfriar o clima neste momento e na semana que vem foi cobrado a dar explicações. Explicações, sobretudo, do áudio que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, que ele acaba levando a crise ao Palácio do Planalto, dizendo que a conversa com esses dois pastores, chamados de atravessadores no Palácio do Planalto, que ele teria uma autorização do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi o maior sinal da crise chegando à sede do governo e isso causou uma irritação muito grande de algumas alas do governo federal. O ministro hoje entrou pela garagem do Ministério da Educação, como ele não costuma fazer, e cancelou alguns compromissos. Nessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, ele se explicou dizendo que, na verdade, foi mal interpretado e o presidente deu uma espécie de voto de confiança temporário ao ministro. Ou seja, hoje ele fica e a temperatura para saída ou permanência dele dependerá das explicações que ele der na semana que vem. O próprio ministro, como disse a Larissa Rodrigues, telefonou para integrantes do Congresso Nacional, para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que ele quer se explicar, mas não neste momento. O ministro, por exemplo, ontem foi a um jantar de aniversário da primeira-dama Michele Bolsonaro e, pelo que me disseram alguns presentes, ele não tocou no assunto. A bancada evangélica, hoje de manhã, eu conversei ontem com Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Hoje o tom seria de cobrar mais explicações do ministro, mas a bancada está muito dividida, por isso que o pronunciamento foi adiado para as 17 horas. Sóstenes Cavalcante vai conversar com os diferentes integrantes para saber se adota um tom mais enérgico ou não. Enquanto isso, enquanto o ministro está nessa espécie de fritura, as alas do Palácio do Planalto se dividiram bastante. A ala militar e também o Centrão têm defendido a saída do ministro. Já a ala ideológica defende a sua permanência. Ontem me disseram que o presidente Jair Bolsonaro deu uma indicação para alguns integrantes do Centrão que a pasta continuará sob o controle da ala ideológica, porque a pauta de costumes é muito importante para o presidente Jair Bolsonaro. 2 nomes apareceram no radar, inclusive para a substituição do ministro, caso o presidente Jair Bolsonaro assim o decida. Um deles é o reitor do ITA, é o Anderson Correia, que era o nome lá atrás que a bancada evangélica indicou. A bancada evangélica disse que não indicou o nome de Milton Ribeiro, o nome favorito deles era justamente de Anderson Correia. Falam, inclusive, que Milton Ribeiro foi indicado por André Mendonça, ex-ministro da Justiça e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E você tem também o Centrão querendo indicar o presidente do Fundo Nacional de Educação, Marcelo Lopes. É um nome que foi indicado também lá atrás, trabalhou com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, mas que não foi adiante e houve a escolha de Milton Ribeiro. Então, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro deu um voto de confiança de Milton Ribeiro temporário. Tudo vai depender da resposta do ministro em sessão no Congresso Nacional, que deve ser realizada na semana que vem, a pedido do próprio Milton Ribeiro, porque foi cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro a se explicar. O que a gente vê, viu, Roberta, é mais uma crise envolvendo atravessadores. A gente viu isso no Ministério da Saúde, quando nós temos interesses particulares sendo colocados à frente de interesses públicos de atravessadores que vendiam vacinas. Agora a gente vê a mesma sistemática no Ministério da Educação. Por isso que essa denúncia é considerada grave no Palácio do Planalto. Eram pessoas que não tinham cargo no governo, mas que vendiam vantagens. E segundo áudios divulgados hoje pelo jornal Estado de São Paulo, pedindo inclusive ouro em troca de audiências e recursos federais. Esses pastores chegaram a frequentar o Palácio do Planalto mais de uma vez na presença do presidente Jair Bolsonaro. Então a estratégia hoje do Palácio do Planalto é tentar afastar o caso do presidente, colocar então no Ministério da Educação e aí o ministro que se explique na semana que vem. Essa é a orientação hoje. Vamos acompanhar, Uribe. E olha, procurado, o Ministério da Educação informou que o cancelamento da agenda em São Paulo foi uma decisão do ministro que participará de agendas no Ministério. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. A qualquer momento, mais informações, portanto, sobre o posicionamento do ministro.